transmissão. Olá a todos. Hoje eu tenho o prazer de ter uma colega muito querida para nos dar uma aula sobre câncer de mama, como definir o tamanho tumoral, o T do TNM. E não podia ser ninguém mais, ninguém menos que a professora Márcia Graudens, que é professora do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da URGS e também trabalha no Laboratório de Patologia do Hospital Moinhos de Vento. Eu e a Márcia conversando sobre que aula seria importante, a gente chegou à conclusão que voltar para os primórdios, né, Márcia, seria muito importante, porque hoje em dia a classificação do tamanho tumoral em câncer de mama é importantíssima para definir todo o tratamento da paciente. Então, Márcia, muito obrigada por aceitar o convite. Tudo contigo agora. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui. O assunto pode parecer primário, né? Mas ele é bem complexo hoje em dia, né? E eu acho que a conscientização dos colegas, né? Não só do pessoal que está em treinamento, mas o pessoal que trabalha com câncer de mama, entender a complexidade para que a gente possa realmente definir o tamanho através de um esforço multidisciplinar, algumas vezes, para que a gente possa realmente chegar o mais próximo possível da realidade. Então, o tamanho tumoral ele foi escolhido para início, né? Talvez a gente até consiga depois, no segundo momento, falar sobre o N, né? Que também é outra situação, né, do TNM, o N, do linfonodos também é interessante. Então, tamanho tumoral, é importante que a gente perceba essa situação, inclusive nos programas de mamografia, de screening, para pacientes, o autoexame, que os pacientes também entendam que nós temos diversos tamanhos, percepções, né? E aqui nesse slide a gente pode ter uma ideia dessa variedade de tamanhos e multiplicidade de lesões que às vezes a gente pode ter, e com isso entender que o tamanho, sim, é documento em mama. O tamanho tumoral está intimamente relacionado com o estadiamento da neoplasia. Então, tumores pequenos têm, em geral, menor chance de serem metastáticos para linfonodos axilares e à distância, comparado com tumores maiores, por exemplo, 5 centímetros ou mais. Então, size matters, e a mensuração do tumor, então, tem esse significado central no estadiamento. O tamanho tumoral vem mudando nos últimos anos, especialmente com a introdução da mamografia de screening. Então, aqui nesse trabalho do New England, vocês podem perceber, tanto na distribuição em cima, quanto na incidência relacionada ao tamanho embaixo, que ao longo dos anos, de 1975 até 2010, houve uma diferença importante na pré, comparado com a pós-introdução da mamografia de screening, onde os tumores maiores, que estão em vermelho em cima, né, ficaram menos frequentes comparados com os tumores menores, especialmente os carcinomas menores de 1 centímetro e os carcinomas ductais in situ, que ficaram com uma distribuição bem maior comparados os dois períodos. Então, a tendência com o uso de imagem mais apurada é que nós possamos realmente detectar os tumores menores, e essa proporção mudou nos últimos anos. Algumas coisas importantes e básicas que eu acho que nós temos que lembrar, ou seja, que eu chamei aqui de fatos conhecidos. A medição precisa do tamanho do tumor, como eu havia já mencionado, é um fator primordial no prognóstico e informa o estadiamento dos pacientes. E a identificação precisa dos limites do tumor, que, consequentemente,
são usados para definição do tamanho, também, além da importância per se, também são importantes ou fundamentais para avaliação à distância do tumor das margens de ressecção. Então, com isso, a cirurgia conservadora, que se fundamenta nas margens de ressecção estarem livres, também depende do sucesso de um bom tamanho tumoral para a definição da distância do tumor das margens de ressecção. E o tamanho do tumor é medido em milímetros, e a medida tem que ser o mais aproximada possível dos decimais, às vezes, do milímetro, e a dimensão máxima do tumor é considerada a dimensão obtida no maior eixo, né, do tamanho tumoral. Então, esses são fatos bem conhecidos em relação ao tamanho. Bom, como é que o patologista determina o tamanho? Inicialmente, nós recebemos o espécime cirúrgico, seja ele cirúrgico, seja biópsia, situações diferentes, mas eu vou falar aqui no espécime cirúrgico, para começar. E o racional é que nós possamos, no exame macroscópico inicial da peça, identificarmos o tumor, isso é um primeiro grande desafio, muitas vezes, né? Se ele é unimultifocal, e aí começa o processamento da definição do tumor. Antes de qualquer coisa, em espécimes cirúrgicos, nós precisamos orientar o espécime, né? E isso é fundamental para a definição das margens. A gente pinta ele com nanquim, como vocês estão vendo acima à direita, com diversas cores, e abaixo vocês veem as secções seriadas que nós obtivemos ao longo do... Em geral, a gente corta no nosso serviço do posterior em direção à face anterior, seriadamente, e aí vocês podem observar que o tumor ele fica exposto nessa secção seriada, e com isso, se a gente consegue identificar bem o tumor, nós podemos avaliar a dimensão, em 3 dimensões, né? E a distância do tumor às suas margens. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo o tumor em marrom, né, no meio dessas secções contínuas, e a amostragem, então, vai ser feita em função desses achados. Então, se for um tumor único, tá, que é a situação mais fácil, então a gente pode identificar as cápsulas, né, nas quais esse tumor vai estar incluído. Ou seja, na verdade, o exame macroscópico é uma seleção, né, do tumor para que seja examinado, então, na microscopia a seguir. Então, em geral, dependendo do tamanho do espécime, não é todo ele examinado, e sim selecionadas as coisas mais importantes. A tendência hoje em dia para tumores menores é que todo tumor seja amostrado, porque a medida macroscópica que ela é realizada com a palpação do tumor e a visualização junto com a régua nem sempre é a final. Muitas vezes a gente precisa fazer a medida microscópica, porque existe diferença, muitas vezes, da medida macro com a medida micro. A medida mais fácil é dos tumores circunscritos, como vocês podem ver aqui. Então, nós temos nessa mamografia um tumor bem circunscrito, na ecografia também, um tumor com margens bem definidas, hipoecogênico. A radiologia vai fazer a mesma coisa, vai medir esse tumor em 3 eixos, e assim deverá ser o eixo principal, que é o eixo que dá a dimensão final do tumor. Neste caso, nós temos um tumor mucinoso, como vocês estão vendo aqui à direita. Esses são os tumores bem definidos, cujo a microscopia também segue o aspecto macroscópico de definição entre
o tumor e o tecido não tumoral. Então, nós podemos medir novamente na microscopia, quando possível, colocar todo o tumor num slide, numa lâmina só, que nem sempre é possível, ou seccionar o tumor de uma forma que nós podemos remontar o tumor na microscopia e aí adicionar os eixos, chegando num tumor, no número final. Então, aqui eu mostro alguns exemplos para vocês verem a macroscopia, porque ela é fundamental para que nós façamos a primeira medida. Então, aqui vocês têm um tumor também bem circunscrito, a semelhança do que eu mostrei anteriormente, cujas margens e a palpação nos ajuda a definir os limites. Aqui, por exemplo, nessa parte superior, parece um pouco menos delimitada, essa parte inferior é mais fácil, e a palpação nos ajuda a definir qual o limite superior, quando ele não é bem visível a olho nu. Tá? Esse aqui também é um tumor do meio fácil de delimitar, um tumor diferente desse, não é tão firme quanto esse, ele é um pouco mais friável, esse tumor, e tem umas áreas um pouco diferentes. Vocês podem ver que tem uma área que pode ser até a área de biópsia anterior, uma área mais cicatricial, e a porção periférica dele é bem circunscrita. Né? Então, aqui uma visão um pouco mais detalhada desta área aqui, onde a gente pode ficar um pouco em dúvida se isso aqui é tumor ou não, e nós podemos depois nos certificarmos com a microscopia se isso aqui é medida tumoral ou não, é área de tumor ou não. Isso vocês é uma das questões importantes, porque a área de biópsia fibrótica normalmente não deve ser considerada área tumoral na medida. Então, aqui nós teríamos duas medidas, né? Pelo menos nesses dois planos. Essa medida aqui, que deve ser a medida principal, dimensão, e essa medida que deve ser a medida, a segunda medida, levando-se em consideração depois se a microscopia confirma ou não se isso aqui é área tumoral ou área cicatricial de biópsia. Mais tumores delimitados, que são mais fáceis, né? Então, aqui nós temos um espécime cirúrgico parcialmente recoberto por pele, e facilmente dá para identificar uma tumoração mais alaranjada, com uma área hemorrágica central, que deve ser a área de biópsia anterior. Aqui também é mais fácil de delimitar, e a palpação ajuda. Vejam que aqui tem uma marcação, um clipe metálico, que nos ajuda imensamente a definir o tumor. Esses tumores bem delimitados são mais fáceis, o clipe sempre ajuda, mas o clipe é fundamental nos tumores mais difusos e na neoadjuvância, sem dúvida, para que nós possamos ter certeza da área tumoral. Outro tumor também bem delimitado, com um aspecto mais granular, de fácil mensuração nos dois planos presentes aqui. Vai ter um terceiro plano que nós não conseguimos mostrar porque é tridimensional a neoplasia, então nós temos que juntar as outras secções para termos ideia da terceira dimensão. O problema começa na medida dos tumores irregulares, né? Aqui estamos falando em tumores irregulares unifocais, né? Então, aqui, nessa mamografia, nós já começamos a perceber que a periferia desse tumor passa a ser mais especulada, que é uma apresentação mais característica do tumor, realmente, né? E que a microscopia, ela acompanha esse aspecto mais irregular, né? Padrão mais infiltrativo da periferia. Se vocês observarem, essas ilhotas, esses prolongamentos tumorais irregulares, são exatamente essa situação. Esse aqui é um caso que é um tumor invasor quase que totalmente. Então, aqui nós temos a medida macroscópica e aqui a medida radiológica, que provavelmente vai se aproximar muito da medida final microscópica, que
nós poderíamos pegar um eixo maior e o outro eixo, marcando na lâmina a última célula tumoral de cada eixo, como sendo, então, a maior aproximação milimétrica do tumor. Por que eu digo que esse caso não é tão difícil? Porque não tem tanto componente in situ. Quando começa a ter muito componente in situ, a medida começa a ficar um pouco mais difícil e nós temos que seguir umas regras que nós vamos falar mais adiante. Então, aqui nós temos outro exemplo de um tumor espiculado, né? Único, acho que tem um clipe marcando ele na mamografia, e aqui a peça cirúrgica correspondente, onde nós conseguimos identificar a lesão, né? Com 2 áreas cavitárias, que devem ser áreas da biópsia anterior, né? Vejam como que, às vezes, as áreas de biópsia anterior, especialmente as mamotomias, subtraem muito da massa tumoral. Nós temos que ficar bem cientes de que a medida tumoral, ela fica, de alguma forma, prejudicada com essa amostragem prévia, né? Então, é importante saber qual era o tamanho do tumor original para que a gente não superdimensione o tumor, levando em consideração ou tentando adicionar coisas que não estão presentes aqui de dimensão. Mais tumores, então, aqui nós continuamos no nosso exame macroscópico, na palpação e também na visualização. Nós temos um tumor pouco delimitado, especulado. Aqui já começa um pouco de dúvidas, e nós temos bastante experiência em transoperatório para definição de margem cirúrgica. Todo mundo que trabalha com mama tem bastante experiência nisso, e os cirurgiões que operam com quem a gente trabalha também, porque nós temos que decidir, por exemplo, se vocês olharem esse tumor, nós temos que decidir se isso aqui, ó, essas áreas raiadas na periferia são tumor ou não são. Na macroscopia, isso não é tão claro. A palpação pode nos ajudar um pouco, mas o que poderia ser isso? Pode ser tumor invasor, sem dúvida, mas às vezes pode ser carcinoma in situ, se estendendo de forma radiada em torno do tumor. Então, vejam aqui a microscopia. Nesse caso, vejam a margem cirúrgica, é a margem que a gente observa pintada de nanquim, conforme a margem designada. E aqui está o tumor irregular, bastante irregular, e vejam aqueles prolongamentos que eu estava mencionando para vocês, são prolongamentos que se aproximam mais da margem, né? Então, no transoperatório, às vezes é difícil a gente identificar exatamente o que é isso aqui, mas nós seguimos as regras de que tumor invasor não pode estar no nanquim. Agora, tumor carcinoma in situ, às vezes, no transoperatório é mais difícil de determinar o tamanho e se ele chega muito próximo da margem. Então, o que a gente faz é com uma aproximação, a gente pode discutir no transoperatório com o cirurgião e decidir uma ampliação onde essas áreas de possíveis prolongamentos tumorais, além da massa tumoral principal, forem mais perigosos no sentido de se aproximarem demais da margem cirúrgica. Então, vocês podem ver aqui que isso acontece. Nesse aumento, a gente não consegue ver exatamente o que é, mas aqui provavelmente sejam áreas de carcinoma invasor, e aqui talvez seja carcinoma in situ. Vejam aqui essa... Então, o tumor ele cresce não de forma irregular. A remontagem tridimensional dos tumores já nos diz isso. Então, a determinação do tumor, do tamanho tumoral, tem que levar em consideração isso. Então, a medida desse tumor, por exemplo, na microscopia, ela iria, se essa aqui está a última célula tumoral, ele iria daqui, mais ou menos, até aqui, de lá até aqui embaixo. Esse é um espécime da semana passada, né? 2 semanas atrás.
no exame transoperatório de congelação, muito difícil a fresco de determinar o tamanho do tumor e a relação do tumor com as margens. É no tumor mais acastanhado, um pouco diferente. Essa aqui é a foto após fixação. Após fixação, às vezes, fica bem mais fácil, mas não é o caso no transoperatório. E vejam, esse tumor ele tem um aspecto bastante especulado. Na palpação era um pouco mais fácil de delimitar, e ele tinha um prolongamento para a margem inferior que era palpável, né? E realmente o que aconteceu nesse caso é que o tumor invasor ele estava contido dentro do produto de ressecção, mas tinha um prolongamento de carcinoma in situ em direção à margem inferior, que foi adequadamente ampliada no transoperatório. Então, aqui à direita, vocês veem como que para fazer a medida tumoral, eu remontei esse tumor. Aqui vocês estão vendo aqui à esquerda, aqui essa foto são duas lâminas histológicas que correspondem à secção na metade desse tumor. Então, aqui nesse lado, vocês estão vendo essa secção, e do lado esquerdo, vocês estão vendo essa outra secção. Então, o tamanho tumoral invasor foi medido através dessa delimitação da caneta, onde nós olhamos na microscopia para ver a última célula invasora e nós vamos fazendo a dimensão periférica. Vejam que isso aqui, ó, esse braço que eu falei, é o braço de carcinoma in situ, né? Então, ele não vai entrar na medida do carcinoma invasor, nesse caso. A medida do carcinoma invasor vai ser a medida dos dois maiores eixos. E aqui a gente vê bem o nanquim, né, dos dois lados. Outros casos para vocês observarem, esse aqui é um carcinoma lobular, que dá muito trabalho, ele pode ter um aspecto assim especulado, mas ele pode especulado e unifocal, fácil de identificar na macroscopia, mas o carcinoma lobular invasor ele pode ter um padrão muito difuso, de muito difícil delimitação na macroscopia, e, às vezes, o tamanho final ele só é possível fazer através de mapeamento do espécime cirúrgico. Então, esse aqui é um caso mais simples de carcinoma lobular, bem delimitado, né? Que corresponde a essa infiltração de células isoladas que vocês bem conhecem. Os casos difusos, a gente precisa de amostragem para fazer a remontagem do tumor e chegar no tamanho final. Então, o Colégio Americano de Patologistas, sempre tem um site, nós seguimos todos na patologia, com as regras que estão mudando ao longo dos anos de medida, de tudo que a gente precisa para fazer um laudo anatomopatológico. E aqui eu mostro para vocês algumas dos esquemas dessa última edição do CAP sobre as medidas tumorais. Então, aqui vocês olham em cima e a regra é essa. Então, um carcinoma invasor, a medida de um carcinoma invasor é a medida do maior eixo, né? Conforme eu disse anteriormente. E não importa a quantidade de carcinoma in situ em torno para essa medida do carcinoma invasor definitivo, né? O que a gente precisa ter cuidado na medida dos tumores menores é aquilo que eu havia comentado com vocês. Um tumor pequeno ele pode ter sinais de biópsia prévia, e nós não podemos somar a medida do tumor no core biopsy, na medida do fragmento de biópsia, à medida do tumor na peça cirúrgica. Isso não é possível. Não existe essa medida de adição, né? O que acontece é que nós podemos chegar na medida mais aproximada no espécime cirúrgico, dizendo que tem sinais de biópsia anterior e que a medida tumoral final tem que ser decidida em função
tamanho clínico e radiológico prévio. Tá? Então, não dá para a gente somar essas situações quando tem alterações de biópsia prévia. Da mesma forma, não se pode, não se deve somar dois fragmentos de tumor quando seccionados no transoperatório, por exemplo. Na ressecção cirúrgica, por acaso, inadvertidamente, alguma coisa que aconteça, o tumor é seccionado em 2 ou 3. Então, o patologista não pode ficar somando as partes, tentando remontar. Isso pode superdimensionar o tamanho de um tumor, e isso tem que ser discutido com o cirurgião antes de soltar o tamanho final. Em relação agora a outra forma de carcinoma invasor, que é o carcinoma microinvasor. Tá? Então, nós falamos sobre carcinoma ductal invasor, e agora nós vamos para a microinvasão. A microinvasão é definida como uma invasão estromal de até 1 milímetro de tamanho. Tá? Pode ser multifocal essa microinvasão, e se for multifocal a microinvasão, e se for possível, o patologista deve citar no laudo o número de focos presentes, ou uma possível estimativa do número de focos, ou dizer que não é possível quantificar, porque são muitos, para que haja um entendimento do médico assistente, seja ele oncologista, cirurgião, não importa, sobre o volume tumoral, né? Em alguns casos, nós usamos muito a imunohistoquímica com marcadores para mioepitélio para definir áreas de microinvasão suspeitas na hematoxilina e usina, e também para definir melhor o tamanho dos focos. Então, isso é uma prática que pode ajudar muito a definição de microinvasão e a medida. Então, aqui vocês têm uma histologia de um ducto à esquerda com carcinoma ductal in situ e uma área de microinvasão menor, né? Por definição melhor que 1 milímetro, são esses agregados de células tumorais que fugiram da membrana basal. E essa aqui é uma imunohistoquímica à direita, com marcadores de mioepitélio. Então, na flecha, vocês podem ver um agrupamento de células que está mais em cinza, que não está circunscrita por células positivas, que aqui seriam células marrons. Então, isso aqui confirma ser realmente um foco de microinvasão e dá para medir direitinho. Então, carcinomas multifocais, né? Nós podemos ter carcinoma ductal in situ com múltiplos focos de invasão, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Então, esses focos eles têm que ser medidos, podem ser micro ou macro invasores. E o problema começa quando nós temos tumores com vários focos. Uma das coisas que a gente tem bastante dificuldade na patologia é definir se nós temos focos satélites ou 2 ou 3 tumores primários, né? Os focos satélites, em geral, são menores, são próximos ao tumor, e, em geral, eles são menores do que 5 milímetros. A gente usa essa medida de 5 milímetros para definir se um tumor é primário ou se é um foco satélite. Não é tão fácil, às vezes, né? Então, esse aqui, por exemplo, seria parte do tumor. Por que esse pensamento? Porque se for menor do que 5 milímetros, é muito difícil excluir que sejam brotamentos próximos, tridimensionais do tumor. E essa possibilidade diminui se esses focos forem mais distantes, mais do que 5 milímetros. Tá? Então, a gente passa a considerar que talvez sejam tumores primários, né, múltiplos. Os tumores invasores podem também ter invasão vascular extensa. E essa invasão vascular fora da massa principal pode gerar outros nódulos invasores satélites. Isso acontece muito na pele, né? Então, isso tem que ser levado em consideração
e o entendimento da medida. A medida ainda continua sendo a medida da maior massa tumoral. Esses são nódulos, muitas vezes a distância, são aquelas metástases intramamárias devido à invasão vascular. Mas nós temos tumores realmente primários, múltiplos, invasores. Eles, inclusive, podem ser biologicamente diferentes, eles têm que ser medidos, estadiados e, de preferência, imunohistoquímica nos tumores, porque eles podem ter marcadores diferentes. Bom, o assunto neoadjuvância eu vou falar mais adiante, e então nós vamos passar para essa regrinha, que é uma regra geral para determinar tamanhos de carcinomas multifocais que nós usamos. Então, esse aqui é o esquema do que eu acabei de falar para vocês, onde se o tumor se esses focos forem menores do que 5 milímetros, a gente acaba considerando o maior que 5 milímetros, acaba considerando tumores diferentes, e se for menor que 5 milímetros, a gente acaba considerando um tumor só, e o eixo vai ser esse ali da medida. Então, por isso, aqui, carcinomas multifocais e nódulos satélites, aqui vocês veem uma massa tumoral principal e vários nódulos satélites, né? Isso aqui, então, isso tem que ser mencionado no laudo, e a medida do nódulo principal acaba sendo a medida que tem que ser a medida fundamental no laudo. Mas a existência de nódulos satélites, e sempre, gente, a correlação do que a gente está vendo com a radiologia tem que ser feita. Por isso que nós precisamos sempre saber da radiologia, do espalhamento dos nódulos, para que a gente possa responder à altura, né, a medição e a extensão da doença de acordo com os achados radiológicos. Então, a regra é essa: quando múltiplos tumores estão presentes, cada um deve ser medido separadamente, né? E o estágio, o T, baseado na dimensão do maior tumor invasor, né? Para tumores com mistura de in situ e invasor, segue ainda a medida do tumor invasivo para a medida do T, do TNM. Esse é um espécime de uma reunião do núcleo mama que nós discutimos ontem, e que eu trouxe para vocês entenderem a dimensão do problema que é uma medida tumoral. Esse caso não tem quimioadjuvância, ele foi operado, tá? Porque tinha vários nódulos invasores, parecia um conglomerado, e uma área de provável in situ extensa que se propagava até o mamilo, tá? Bom, nós não tivemos outra possibilidade a não ser seu espécime cirúrgico. Essa aqui é a face posterior, aqui ainda tem a cápsula do implante mamário. Nós não tivemos outra possibilidade a não ser fazer um mapeamento de acordo com a descrição da radiologia e da clínica. Fizemos um mapeamento de 15 centímetros, mais ou menos, aqui, por 7, 8 centímetros, na área suspeita. Esse aqui são as bandejas que eu recebi na minha mesa do caso para análise. E essa é a quantidade de lâminas que eu tive que examinar para definir tamanho tumoral e extensão da neoplasia. Então, vejam aqui, ó, aqui são todos desse paciente, carcinoma ductal in situ, carcinoma invasor. Então, aqui para montar o tamanho do tumor. Esse aqui é uma montagem que ficou bem bonita desse tumor, onde aqui eu tenho 3 lâminas montadas, eu só consigo montar isso porque o meu mapeamento me diz que eu posso montar assim, e aqui dá para ver o tumor na sua integridade, né? Já que a gente não tem lâminas tão grandes para tumores maiores, então a gente consegue medir pelo menos 2 dimensões, com certeza, de um tumor invasor. Tem outro conceito importante, que é o tamanho tumoral total. O tamanho tumoral total é uma medida diferente do tamanho máximo do tumor invasor. O tamanho total do tumor é o tamanho que engloba o carcinoma in situ e a doença invasiva, tá?
levando-se em conta que o carcinoma in situ tem que ser carcinoma ductal in situ ou carcinoma lobular pleomórfico in situ. Não vale o carcinoma lobular clássico, que foi retirado dessa classificação, não é considerado mais neoplasia, né? Então, aí sim, nós podemos ter esse tamanho tumoral total, tá? E isso é importante para ter uma correlação da imagem com o tamanho em casos com extenso carcinoma ductal in situ ou carcinoma lobular pleomórfico in situ. Então, é disso que eu estou falando, são casos que a gente pode ter tumor invasor in situ, que são essas lesões pontiformes. Então, o tamanho tumoral total vai ser de uma ponta a outra, levando-se em consideração o in situ e o invasor. Bom, quando nós tivermos carcinoma ductal in situ apenas, a medida das lâminas, ela é, em geral, bidimensional, né? Tridimensional, quando bem amostrado e orientado por imagem. Em geral, a nossa medida é uma subestimativa do tamanho total da alteração in situ, porque, como vocês podem ver aqui nessa radiologia, existe uma ramificação com extensão grande do tumor para os ductos principais em direção ao mamilo. Então, uma amostragem, ela, em geral, eu acho que subestima, a não ser que a gente possa realmente fazer um mapeamento. Então, a medição do carcinoma in situ é a medida, né, do tumor no espécime, e essa medida ela é mais aproximada quando nós conseguimos saber exatamente onde o tumor começa e termina, né? Então, quando esse aqui é um espécime, por exemplo, marcado com agulhamento, né? E a ideia é, se for um tumor pequeno que possa caber numa lâmina, a medida é perfeita. Agora, como a gente não sabe isso, a medida ela é feita por amostragem sequencial do espécime, e o tamanho, então, é determinado pelo cálculo da quantidade de blocos vezes 0,4 centímetros, que é a espessura do tamanho, para que a gente possa chegar a uma dimensão aproximada do tumor. E com isso também, além de definir o tamanho do tumor, nós podemos também definir a distância do tumor para a margem cirúrgica designada. Na neoadjuvância, tá? Essa situação é bem diferente. Então, na neoadjuvância, mais do que nunca, os patologistas precisam da clínica, da radiologia e de dados de tamanho, localização do tumor inicial, do tumor final, né? Por quê? Porque o tamanho residual do câncer invasor na neoadjuvância, às vezes, não é tão fácil de avaliar, né? Especialmente se o tumor regredir de forma multifocal. E essa referência da uni ou multifocalidade no pré-tratamento é muito importante para que nós possamos estimar melhor o volume do tumor em relação ao tamanho do leito tumoral. O leito tumoral é onde estava o tumor. E quando ele regride, ele deixa um leito fibrótico com tumor residual, que pode ser in situ ou invasor, nesse meio, né? Então, o leito pode ser grande, porque o tumor era grande inicialmente, mas a quantidade de tumor residual pode ser baixa. Então, não necessariamente o leito tumoral é o tamanho do tumor residual. A ressonância nos dá, pelo menos, ideia do padrão de tumor, né, que nós vamos examinar. Esses são tumores originais, pré-QT, né? Então, aqui nós temos tumores bem definidos, unicêntricos, aqui tumores bem definidos, mas mais multilobulados. Aqui nós temos uma área de captação, né, com nodularidade, uma outra área não nodular, e essa área aqui, que é a septal, muito difusa, difícil para nós. Então, eu preciso saber o tamanho do tumor para poder entender onde é o leito tumoral. O tumor responde a QT de diversas formas. Ou ele não responde, ou ele responde pouco, ou ele responde totalmente, ou ele responde parcialmente, né?
E, com isso, nós vamos olhar para o espécime cirúrgico. A forma mais fácil, que não acontece, é se o tumor regredisse concentricamente, né? E, com isso, nós poderíamos, então, visualizar o tumor dentro do leito tumoral. Então, o leito tumoral é esse em branco, que é a cicatriz do que era o tumor antigamente, e o tumor, verdadeiramente, é esse residual, que aí fica mais fácil de medir. A gente mede da primeira célula à última célula, né? Levando em conta o estroma, não tem como não levar em conta o estroma. Mas a forma mais frequente é essa forma multifocal de permanência dos focos tumorais na neoadjuvância. E aí, nós podemos identificar na macroscopia o leito tumoral, mas nós temos que amostrar extensamente isso para definir o tamanho. Na resposta completa, eu chamei aqui o cálice sagrado, não tem mais tumor invasor, pode ter in situ, e o que a gente vê é a cicatriz do leito tumoral, sem evidências de neoplasia invasora. Como medir o tumor? Primeiro, nós temos que saber onde era o leito tumoral. Então, aqui, por exemplo, vocês têm um espécime de setorectomia pequena, aliás, com a marcação clip, né? Aqui a definição das margens. E a ideia é amostrar quanto mais, na verdade, todo o leito, para que a gente possa entender o que aconteceu aqui. Então, se vocês imaginarem que o leito é a forma em rosa, então aqui, nesse caso, o leito tumoral é coincidente com o tumor residual multifocal. Ok, só a medida do leito tumoral é igual à medida do tumor residual. Aqui, no entanto, não é verdade. O leito é maior e o tumor residual é menor. Eu só vou olhar e ver isso se eu fizer uma amostragem completa e remontar tridimensionalmente esse leito. Ou o tumor pode ser até maior do que o leito. E aí a medida vai ser a medida do tumor invasor, vai ser a medida maior que o leito. Aqui também o leito é maior e coincidente de uma outra forma, né? E o tumor pode se agregar de formas diferentes. E pode ter celularidades diferentes, pode ser mais ou menos celular. Então, nós temos duas grandes formas de medir na neoadjuvância, que é o tamanho do tumor, que é através do AJCC, que leva em consideração apenas a dimensão do maior foco contínuo de tumor. Então, aqui, se vocês têm o leito em rosa, mesmo que tenha tumores residuais multifocais no leito e fora do leito, o patologista vai dar a dimensão do maior foco tumoral. Tá? Mesma coisa para o linfonodo sentinela. No RCB, que é a forma de medição que nós usamos há muitos anos, que é o Residual Cancer Burden, nós não usamos essa dimensão do maior foco tumoral. O que nós usamos é um mapeamento, né? E esse mapeamento vai dar o tamanho do leito e vai dar a celularidade do tumor residual em relação ao volume do leito. Essa é usado para o cálculo junto do tamanho do leito, a celularidade, a quantidade de carcinoma in situ e se existe ou não metástase em linfonodos, e com isso é dado um valor, uma carga tumoral residual. Então, pensem comigo. Se o tumor for unifocal e houver uma redução concêntrica, o AJCC e o RCB vão dar a mesma dimensão. Agora, se o tumor for multifocal, a dimensão que o RCB e a celularidade que ele vai dar vai ser maior, não vai coincidir com a JCC, porque o tumor vai ser maior e não só levado em consideração o foco.
Então, sumarizando essa aula, para a gente ter um pouquinho de tempo de conversar, a determinação do tamanho tumoral necessita um bom exame macroscópico, junto com as imagens radiológicas e informações clínicas. A medida de tumores multifocais necessita amostragem dedicada, direcionada, e a medida e determinação da carga tumoral residual pós-quetinel necessita também de dados clínicos e de imagem do tumor antes e depois do tratamento, para que a gente possa direcionar e otimizar a amostragem na definição do T. Muito obrigada. Márcia, muito obrigada, excelente. Tu pode descompartilhar a tua tela para a gente abrir aqui para o pessoal poder fazer perguntas, por favor. E já vou aproveitar e ver se alguém tem pergunta para fazer. Eu tenho algumas, mas quero que vocês primeiro façam as de vocês. Então, tá. Márcia, achei super importante todas essas questões das medidas, que a gente conversa muito sobre isso, né? E mostrando também, só para fazer um comentário antes de te fazer uma pergunta, a questão de como é importante um patologista dedicado para uma doença também, né? Porque faz toda a diferença. Todas as discussões que a gente faz em tumor board, que a gente tem semanalmente, faz toda a diferença nessas compreensões todas, né? E tu sabe o quanto é importante para a gente a medida do tumor. E ficou muito bacana tu mostrar o trabalhão que vocês têm. Eu estava até brincando aqui com a Yasmin, que está do meu lado, disse, a gente tem que pensar 20 vezes antes de dizer assim, cadê o laudo que não sai? Porque às vezes é tanta coisa para ver que demora um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, primeiro comentário, aquele teu gráfico de tumores grandes diminuindo, ele é super bom e ele, pelo resultado que a gente tem no estudo Amazônia, e a Mayra está aqui, fiquei bem feliz que ela está assistindo também, que a gente participou junto, pelos resultados que a gente tem com pacientes brasileiras, o tamanho do tumor continua grande no SUS. E a gente vê essa realidade aqui, né, no Clínicas. Já no Moinhos, a gente vê realmente estágio 1 e 2, então os tumores são menores. E o que eu vejo muito acontecer em alguns laudos de patologista é aquela questão de como medir o tumor multifocal, que é um problemão. Às vezes tu vê soma de tumor, vê alguns laudos que atrapalham um pouquinho o oncologista que não prestar atenção na maneira como foi medido. Mas eu queria te perguntar primeiro a questão do lobular, né? Que o lobular sempre é um problema para nós todos. O lobular, a gente vai lá, carcinoma invasor lobular, faz a imagem, tem um tamanho, um T2, aí diz assim, não, vai operar porque é bem luminal, aí quando vê é um tumor enorme, né? Qual é a explicação? É aquilo que tu mostrasse, aqueles desenhos de ser um pouco ramificado, assim, por que é um tumor que não aparece na imagem? Não aparece não só na imagem, mas às vezes nem para a gente na macroscopia. É a forma de invasão. Ele pode formar massa, né? Ele pode formar massa, a gente sabe disso, mas ele pode ser difuso, né? Então, as células elas não têm a mesma coesão que tem um ductal invasor. Elas invadem de forma quase unicelular. Aquela famosa fila indiana, um atrás do outro, elas se dispersam entre as fibras do estroma e não é visível, sabe? Então, esse é um dos grandes problemas para a medida tumoral, sabe? Porque eles são muitas vezes multifocais. Então, até para definir, gente, qual é a medida do maior foco contínuo, não é tão fácil assim, quando ele não é visível, sabe? Então, eu acho que provavelmente a gente cada vez mais vai ter que trabalhar muito em conjunto para poder entender o que vocês palpam, o que o radiologista vê e como é que eu defino o tamanho. Então, eu acho que tem subavaliações de lobular, sabia? Eu acho que tem muita subavaliação de lobular, porque o patologista que, como tu disseste, que não, por razões de cada um, não é dedicado, ele não se dá conta desse tipo de situação que ele tem que parar e pedir auxílio para poder definir melhor o tumor. Então, eu acho que tem subavaliação, sim. E olha só como isso é importante, porque o que tem acontecido na prática? Quando a gente pensa em indicações de radioterapia adjuvante após mastectomia. Então, olha o que tu vê muito essa discussão entre nós. A gente tem uma paciente ali que vai fazer quimioterapia neoadjuvante, tem um tumor lobular invasor luminal,
mas que tem indicação de quimioterapia por um outro motivo. Ela tem ali na imagem um tumor de 4,5 centímetros. E ela vai fazer quimioterapia neoadjuvante, ela vai perder o parâmetro, a gente não vai saber o quanto realmente era o tamanho do tumor. Mas na palpação daqueles 4,5 centímetros da ultrassonografia, é um tumor de 5 centímetros, às vezes até 6, na palpação, na mão. Ela faz a quimio nela, tem lá a sua resposta, pode ser completa ou não, e aí faz mastectomia. E aí entra aquele dilema, vai fazer ou não radioterapia? Ela é um T2 ou é um T3? É um lobular. Então, ali fica sempre aquela discussão de nós vamos valorizar a palpação ou a gente vai valorizar o exame de imagem. E no lobular, o que eu queria era que realmente o que tu reforçasse, é muito difícil a gente saber o tamanho pela imagem. Então, eu não sei o quanto a gente tem que rediscutir, eu vou aproveitar que tem residente de radioterapia assistindo também, o quanto a gente não tem que repensar e talvez ser um pouco mais agressivo nas estratégias quando os tumores são localmente avançados, como nesse caso, porque um lobular de 4,5 centímetros na imagem, talvez ele seja bem maior. E se a gente faz quimionel, a gente perde o parâmetro, né? A gente vê isso, né? Em peça cirúrgica, o tumor que era, sei lá, na clínica ou na imagem X, a gente vê o tumor é muito maior, né? Esse caso que eu mostrei mesmo, o carcinoma in situ era maior do que se imaginava. A neoadjuvância com carcinoma lobular é um problema, porque o que já era difícil fica mais difícil ainda de medir, porque ele fica mais difuso ainda. E para a gente chegar nessa conclusão na neoadjuvância, é só fazer a amostragem mesmo, dedicada. Então, se eu sei que tu me diz que o tumor tinha 4,5 centímetros, eu quero ver a imagem para entender que tipo de tumor é, eu vou ter que fazer aquela amostragem, entendeu? Para saber exatamente qual é a medida do tumor. Então, está ficando time consuming mesmo fazer patologia bem feita e dar o lobular, eu acho, que eu gostaria de, não sei qual é a opinião dos outros colegas, se eles podem falar aí, eu acho que não sei, mas isso é muito importante para a definição do tamanho tumoral e de radioterapia pós-mastectomia. E todas as nossas decisões terapêuticas são baseadas em tamanho, né? Então, a gente realmente, isso é fundamental, a gente tem que ter uma boa avaliação. Eu acho que queria deixar 2 recados, assim, antes de terem as outras perguntas. Um é que tu deixasse muito claro que quanto mais informação a gente te der, mais fácil fica a tua avaliação. Pode parecer óbvio, mas a gente sabe que na prática não acontece, né, Márcia? Não. Mandar um pedido de anátomo dizendo câncer de mama, ponto, é pouco, né? Isso quando botam que é câncer de mama, né? Que às vezes vai só a peça. Tu sabe, assim, na neoadjuvância é onde a gente mais sofre, né? Porque a definição do leito tumoral não está fácil, especialmente nos casos de resposta completa. Então, se vem uma mastec, e eu não sei nem por onde começar, onde é que era o leito tumoral, dificulta muito e aí atrasa muito o laudo, sabe? Porque aí tu acaba tendo que gastar mais tempo, né? O que te ajuda, então, para a gente conseguir rotinizar isso? Já que tem todo mundo que pede estar aqui assistindo. Te ajuda a informação clínica? Te ajuda não seria bom mandar o laudo do exame de imagem, por exemplo, anexado? Sim. A gente... O mais fácil, tá? Na solicitação médica mesmo, já colocar tamanho inicial, tamanho final, né? Que é QTNEL, e a localização do tumor, se é multifocal ou unifocal. Isso aí já é muito bom. O problema é que, às vezes, quem preenche esses dados não está tão dedicado assim, não entende a importância, e a gente acaba tendo que ligar para o colega, enfim, tem que parar para fazer bem feito. Valor da clipagem do nódulo. Na neoadjuvância, fundamental. Fundamental. Porque, assim, para fazer o RCB bem feito, tá? Na verdade, a gente teria que seccionar todo o leito tumoral e radiografar ele, tá?
E a radiografia nos ajuda a definir o tamanho e a identificação do clipe. É segurança para todo mundo, né? É segurança de que, se ele sumir, eu vou saber onde é que ele está. É segurança de que eu vou achar, né? Segurança para o paciente de que a cirurgia, o tratamento foi bem avaliado. É fundamental hoje em dia. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu queria te perguntar mais uma coisinha, Márcia, que é a questão, foge um pouquinho do tamanho, mas eu acho que é bem importante toda a gente frisar, que tu comentasse dos in situs. Eu vejo alguns laboratórios ainda fazerem imunistoquímica para HER2 em carcinoma in situ. E eu fico preocupada porque, assim como não é todo patologista que se dedica para mama, a maioria dos oncologistas tem que atender todos os tumores. Então, isso pode escapar da percepção de alguém que não faz só oncologia mamária. Tu ainda vê a importância de fazer HER2 no in situ? Eu vejo, porque os carcinomas ductais in situ, HER2 positivos, eles podem recidivar com mais chance, eles são mais agressivos. Para nós, auxilia muito ver microinvasão. O HER2 é um grande marcador estrutural, assim, a gente ajuda a ver. Eu, quando faço imunistoquímica para HER2 no in situ, eu deixo bem claro no laudo que é ductal in situ. Eu boto eu repito várias vezes que é ductal in situ. Então, do ponto de vista, não de tratamento, né, oncológico, né, mas eu acho que, do ponto de vista de prognóstico do carcinoma in situ, eu acho que tem um impacto, sim. Tá bem? Ótima visão, porque às vezes eu achava que poderia confundir o oncologista, mas realmente, se deixar bem Bem claro. Não, eu bem deixo claro. 2, 3 vezes claro. Eu Okay. acho que, para nós, ele caracteriza um tumor de pior prognóstico e nos auxilia a entender o tumor. Ele é fantástico, o HER2, quando dá positivo. A gente entende o tumor, o tamanho... Aliás, o tamanho do tumor também é bom de ler, de ver com o HER2. É fantástico. Eu recebi agora um pedido da Mayra, ela não está podendo falar, pediu para eu perguntar para ti, para comentar o valor da localização pré-operatória sempre que possível, mesmo nos tumores palpáveis clinicamente, no pré-operatório. Bom, a Mayra sabe a minha resposta. Aqui é porque a pública. gente trabalha junto há muitos anos e eu sempre insisti que é fundamental a marcação, porque viabiliza tudo, né? Marcação como? Só explica para o pessoal como é que vocês estão marcando, só para o pessoal entender. Ela disse a metálica, né? Ou é o clipe? Eu acho que é a metálica. A gente estava falando, eu não entendi se é a metálica, deixa eu ver se ela vai me escrever aqui, ou se é aquela marcação que ela faz. Não, ela está falando a marcação pré-operatória dos tumores palpáveis, eu acho que é isso aí. O que a gente estava falando aí? Exato, porque assim, ó, por que é importante, né? A pergunta pode ser assim, mas vai sair, eu sei onde ele é Sim, palpável. quando ele é palpável, foi isso que ela quis botar ali. Ele é palpável e tudo. Palpável, isso aí. Mas eu acho que, de novo, é uma segurança para todo mundo, para o patologista de saber qual é o tumor que vai ser examinado, que o material saiu, porque eu já vi casos, tá, de que na primeira ressecção o tumor não estava presente, não foi marcado, e só foi sair na segunda ressecção, né? Então, às vezes, no transoperatório, mesmo que é palpável, não é tão fácil de identificar. E com a marcação, isso fica muito mais rápido e seguro. Então, eu sou dessa opinião que todo e qualquer nódulo tem que ser marcado por segurança cirúrgica oncológica. Perfeito. Bom, a gente chegou ao final aqui, 1h da tarde. Muito obrigada, Márcia. Foi excelente. Tudo que tu nos mostrasse, acho que ajuda bastante agora e conscientiza também, né, a necessidade de uma boa comunicação entre os clínicos, os cirurgiões e os patologistas. Então, eu te agradeço muito.
a boa vontade de estar nos dando essa aula, e também todo mundo que está assistindo, e lembrar que essa aula vai ficar no nosso YouTube do Tópicos em Oncologia. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Quem sabe a gente se encontra mais adiante. Um grande abraço e Muito bom, obrigada. boa quarta-feira à tarde para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada.